Tô fazendo aqui mais um vídeo, né, desses vídeos aí que eu ando postando, né? Eu tô me divertindo bastante com isso aí e acho que algumas pessoas também se divertem, né? Então eu vou fazer mais um hoje. O assunto hoje não tem nada a ver com animais, né? Sempre eu falo muito aqui de animais, né? Da proteção animal. Hoje eu vou falar o seguinte: como é que surgem os bolsonaristas? Não é assim uma regra, né? Eu não estou querendo inventar uma coisa assim, dizer que eu sei o segredo, a fórmula, né? Da onde surge um bolsonarista, né? É apenas uma história, né? Devem ter milhares de histórias aí, cada uma diferente das outras, né? Eu vou contar uma história que eu conheço, né? Então vamos lá. Bom, nos anos 80, aqui em Sorocaba, estava na moda os barzinhos noturnos. Eu acho que quem é da mesma época que eu deve se lembrar, né? Daqueles barzinhos que tinha na cidade toda, tipo assim, com música ao vivo. Lotava, né, aqueles barzinhos, né, tipo assim, um cara tocando violão, né, um banquinho e um violão, um cara cantando e tocando violão, né, e existia um monte de barzinho, né, existia o Coisa Nossa, da Marizinha, existia o Feitiço, lá na Barão de Tatuí, lá do Edson, tinha também o Dom Quixote, né, do Tavinho, né, e eu era um assíduo frequentador, eu vivia na noite, né, naquela época, eu frequentava de segunda a segunda, né, então eu conheci todo esse pessoal e conheci os músicos e os proprietários, né, os garçons, né, conhecia todo mundo, os clientes e tal. Bom, então existia um barzinho onde tinha um músico que ele era muito bom, sabe? Era um músico da noite, ele tocava em vários lugares, né? Mas nesse local específico, ele era a atração da casa, ele era contratado assim nas noites mais... as noites cheias, né, de sexta, de sábado, e ele era muito bom mesmo, né? Ele cantava e tocava violão, e o pessoal adorava ele, né? Ele levava público, inclusive o público acompanhava ele, né? Então é claro que o dono do barzinho contratava ele, porque era lucro, né? E ele agradava muito, e então ele era paparicado por todo mundo, pelo dono do barzinho, pelos clientes, né? Então ele no intervalo, ele sentava na mesa com os clientes, ele ficava tomando uísque a noite inteira, né? Comendo guloseimas, tal. E no fim da noite, como era de praxe, né? A casa oferecia um lanche para o músico, né? Era uma tradição, eu acho que até hoje é assim. E então ele no fim da noite ele comia aquele lanchão caprichado, né? Aquele lanche grandão assim, com queijo, com hambúrguer assim, com ovo, né, com coisas, um monte de coisa assim, maionese, aquele pãozão grandão, tal. E ele comia, né, gostoso aquele lanchão no fim da noite. E nesse mesmo barzinho existia um outro músico que tocava assim nas noites mais fracas, né, assim de quarta-feira, noites assim com pouco público, né? E até o dono do barzinho comentava comigo, às vezes que eu ia lá, ele falava, eu dou uma força para ele aí, coitado, ele vem pedir para tocar aí, mas né, a gente deixa ele tocar aí, ele não dá lucro, mas ele também não atrapalha, então tá. E
E esse músico, quando chegava no fim da noite, ele também tinha direito ao lanche, né? Só que o lanche dele era diferente. O dono do bar, ele que fazia o lanche, né, no fim da noite, ele puxava assim com a espátula aquela cebola queimada que fica na chapa, né, quando faz calabresa, fica aquela cebola assim, ele puxava aquilo com a espátula, cortava um pão no meio, enfiava aquela cebola queimada no pão e era o lanche do músico, e dava lá o lanche, lá o cara ia no cantinho dele lá e pá, comia, né, e até o cara do dono do bar comentava com a gente, né, falava, fazer o quê, né, cada um é cada um. Então isso que eu estou contando aqui, veja bem, é a vida, né, a vida é assim, né, não é todo mundo igual, né. Tem até aquela música do Tim Maia, né, que como é que ele canta lá, que a gente tem que entender, né, que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Então é mais ou menos isso. Bom, aí passou o tempo, né, foi passando o tempo, tudo. Eu mesmo parei de frequentar barzinho, fiquei mais em casa. Esses barzinhos aí acabaram fechando, inclusive esse músico que era muito bom, ele já não está mais entre nós, ele já foi pro paraíso dos músicos, né? Deve estar tocando lá em cima, lá, levando o público lá e tocando MPB lá pro pessoal, né? E o músico mais fraquinho não, esse tá entre nós aqui. E passado todo esse tempo, não é que de repente agora, na época de redes sociais, esse cara surge. Esse músico que era o mais fraquinho, ele surge aí como um grande bolsonarista, né? Ele tem um monte daquelas imagenzinhas feitas lá no gabinete de ódio, né? Aquelas fotos assim, meme, né? Que fala, né? Zoando, né? O pessoal os progressistas, né? Então ele deve ter centenas de figurinhas daquela lá, e ele entra no perfil da gente, quando a gente escreve alguma coisa, ele entra no perfil, né, e põe aquele monte, assim, ele é abusado, ele coloca 15, 20, 30 fotos daquele tipo lá, depois eu vou apagando tudo, eu não bloqueio ele não, coitado, eu tenho dó dele, né. Ele se acha assim um grande combatente do comunismo, né? Alguma coisa assim. E então eu me lembrei dele, dessa fase aí dos barzinhos aí, do lanche de pão com cebola queimada, né? Então foi dali que surgiu esse grande bolsonarista, né? Eu não sei de onde surgem os outros bolsonaristas, mas esse surgiu dessa fase aí. Eu acho que ele se sentia muito complexado, né? Naquela época lá, com isso daí, acho que ele desconfiava que ele não tinha a mordomia que o outro tinha, não, né? Então ele surgiu aí como um grande bolsonarista, e eu acho que é assim que surgem esses caras, viu? É um recalque, um complexo, alguma coisa que tem na vida, assim, daí o cara acaba ficando desse jeito aí. Vamos ver, né? Acho que uma hora vai passar isso daí, né? Vai passar que nem uma gripezinha, né? Uma hora passa, né? E ele tá por aí, gente, ó. Se você colocar alguma coisa aí de progresso, aí, de ideia progressista, aí, ele acha você, ele vai colar lá as figurinhas lá, fazer aquele comentário, tudo, coitado, ele tá com essas ideias na cabeça aí, né? Uma judiação, né? Tá cheio de gente assim, que nem ele aí, né? Tá doente, né? Tá difícil, né? A pessoa sair desse ciclo aí, né? É uma história, gente. É uma história, é só uma história, viu? Mas eu não invento, não, é de verdade, viu? Isso daí aconteceu. Até a próxima.